amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook Jornal Taperá, através do Instagram, @Jornal Taperá, e através do YouTube TV Taperá. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse mês de dezembro. Esse mês de dezembro, último mês do ano de 2020, um ano muito conturbado pela pandemia, não é? Mas o mês de dezembro também tem uma cor, a exemplo do mês de outubro, que você conhece como Outubro Rosa, né, que é o mês da prevenção do câncer de mama, assim como o Novembro Azul. Novembro Azul por causa da prevenção do câncer de próstata. O mês de dezembro é o mês, né, conhecido como Dezembro Vermelho, em alusão, logicamente, não à roupinha vermelha do Papai Noel, mas um alerta sobre a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, não é? Que é a AIDS, tá certo? A AIDS, que ela é causada por um vírus conhecido como vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Então nós temos um vírus, que é o HIV, que causa a AIDS. Então, uma pessoa pode estar com o vírus, mas não ter ainda desenvolvido a doença, correto? E lembrar que no dia 1º de dezembro, né, é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? E nós precisamos aqui chamar a atenção, né, que a AIDS, né, não tem vacina. Não foi encontrada ainda vacina, apesar de muito dinheiro colocado em pesquisas e até agora não se encontrou uma vacina, e essa doença já está aí há quase 40 anos, tá certo? Então veja que não é fácil a gente descobrir, não é, uma vacina para a doença, né? E o que nós temos que fazer para prevenir contra a AIDS? O próprio nome diz, prevenção, né? Prevenção na sua relação sexual, né? Aquelas relações sexuais desprotegidas, né? É um risco muito grande. As pessoas que compartilham agulhas e seringas contaminadas, né? Aquelas pessoas também, né, que sofreram transfusão de sangue contaminado, apesar que hoje esse processo, né, de análise de sangue está muito desenvolvido. Enfim, sempre é um risco. E pode ocorrer também aquilo que a gente chama de transmissão vertical. A mãe com AIDS infectar a criança, o seu bebê que está nascendo, né? Então, esse mês de dezembro é um mês que a gente dedica a esse alerta mundial contra a AIDS. E por mais, né, que a gente desenvolva trabalhos de campanha a respeito da importância e do perigo da AIDS, né, no decorrer dos anos, parece que a população vai se habituando e, com isso, baixe a guarda. Isso acontece em todas as doenças, né? Agora, o que a gente tem notado, né, é que, por mais que a gente não queira falar sobre o coronavírus, né, a gente chega num ponto que é obrigado a tocar nesse assunto, tá? Por quê? Porque, vejam bem, né, assim como eu falei que com o decorrer dos anos a população baixa a guarda, né, fica desprotegida em relação aos perigos da AIDS, no caso do coronavírus, o que a gente nota é que precocemente o pessoal está baixando a guarda, principalmente os jovens. Vacina contra o coronavírus, gente,
vai demorar ainda, tá? O que a gente ouve, já expliquei em programas anteriores, é muito blá blá blá, muita criação de expectativa para a população, né? Mas as vacinas têm um rito científico que tem que seguir. Por exemplo, toda vacina, né, para se aplicar na população, no caso aqui do Brasil, ela precisa, né, ter a chancela da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. E isso aí, a empresa que vai lançar a sua vacina, ela tem que seguir os passos ditados pela Anvisa. Não tem como fugir disso aí. Por mais que o pessoal possa querer pressionar, você que não sabe o rito científico, né, muitas vezes pode incorrer num risco de achar que a Anvisa está demorando para liberar. Não, nada disso. E eu já falei em programas anteriores que a liberação por parte da Anvisa tem que seguir um rito, né, que é a mesma coisa de fazer bolo. Quando você vai fazer o bolo, não adianta você tirar antes ou depois. Tem o seu prazo certo. No caso da liberação para fabricação da vacina, quem deve dar o aval é a Anvisa, quando a empresa que quer ter o aval para fabricar a vacina, ela tem que publicar os dados científicos desse trabalho numa revista científica, para que a comunidade científica exterior saiba direitinho, sem omissão de nenhum detalhe, como é que foi, não é, o trabalho desenvolvido até chegar no produto final. Não é simplesmente, né, a pessoa fazer a amostra da vacina e simplesmente começar a aplicar na população. Só para vocês terem uma ideia, né, no caso do Sinovac, né, que é a vacina que está sendo desenvolvida juntamente com o Instituto Butantan, né, pelo menos ainda nós não temos notícia que foi solicitada, né, o seu registro na Anvisa, e nem ainda foi divulgada em alguma revista científica exterior, né? Dentre as 4 vacinas que estão em andamento, essa Sinovac é a vacina que está mais atrasada nesse critério, né? Porque nós temos a vacina, por exemplo, da Pfizer, né, do laboratório Moderna, né, daquela vacina da Oxford AstraZeneca, né? Todas elas já estão numa fase mais adiantada que esta da Sinovac e do Instituto Butantan, tá? Então, criar expectativa para a população, né, isso não é bom, tá? Politizar a campanha da vacina, né, a fabricação de vacina, e também com isso poder transferir essa pressão à Agência Nacional da Vigilância Sanitária, isso aí também não é um ato muito certo, tá? Então é interessante que as autoridades envolvidas nessa questão da liberação, na fabricação dessa vacina, explique para a população fielmente como é que está o estágio, tá? Por quê? Porque senão a população pensa que é para a semana que vem até teremos a vacina, mas não é isso não. Eu quero ver até chegar no postinho da sua vila, né? Quando a gente vai poder, sem ter restrição nenhuma, chegar no posto, né? E a gente poder vacinar. Isso vai demorar, tá? É o que eu já falei. Dificilmente antes de maio, né, a gente vai ter alguma coisa, tá? Isso se levar, no mínimo, a coisa séria, tá?
porque, infelizmente, eu já falei isso, né? Nós estamos tendo uma politização dessa questão da vacina. A vacina, ela tem que ser segura, o mínimo de efeito colateral, tá? Uma segurança aí, né, de 99,95%, tá? E uma eficácia, um percentual, tá certo? Acima de 70%. Tá? Então tem uma série de detalhes nessa questão da vacina que você não deve ficar esperando, pensando que nós vamos ter essa vacina logo, não. E no caso do coronavírus, nem remédio específico ainda, infelizmente, nós não temos. Afinal de contas, esse mês de dezembro vai fazer exatamente um ano que o Brasil está conhecendo esse micróbio, esse coronavírus. Como vocês se lembram, em dezembro, né, que começou a notícia desse vírus aí que surgiu lá na China, né? E depois, em abril, que chegou mais ou menos, em março, né, abril, chegou aqui no Brasil. Então, é uma doença muito nova, apenas um ano que nós conhecemos. É lógico que o conhecimento em dezembro dessa doença é bem diferente do conhecimento que nós tínhamos no mês de abril. A cada mês que vai passando, a cada estudo que vão tendo realizados, os médicos vão conhecendo mais essa doença, tá? E fazendo uma semelhança com uma comparação com a AIDS, né? A AIDS, hoje, nós temos medicamentos altamente eficazes, né? Que são os retrovirais, que têm uma ação muito, muito eficiente sobre o vírus HIV, né? Por quê? Porque nós temos 40 anos já de conhecimento desse micróbio, desse vírus. Então, né, até descobrirmos, no caso do coronavírus, um medicamento específico, isso pode demorar. Tá? Agora, a prevenção da doença é feita através da vacina. Tá? Mas a vacina não cura. A vacina não cura. A vacina é para tentar prevenir. É um outro detalhe que eu vou frisar. Não existe medicamento, não existe droga, não existe vacina, não existe nada 100% dentro da medicina. Tá? Você pode fazer todas as fases das vacinas e pode pegar a doença. Lógico que essa doença vai depender muito da imunidade do seu corpo, tá certo? Então, mesmo vacinando, você pode contrair, por exemplo, a gripe. Você pode contrair, por exemplo, quando surge a vacina contra o coronavírus, você pode contrair o coronavírus, mas muito provavelmente numa intensidade menor. E essa segunda onda que estão falando? Na verdade, minha gente, essa segunda onda nem chegou no Brasil ainda, né? Essa segunda onda que está na Europa é decorrente de um vírus mutante do coronavírus, né? Que está na Europa, está na França, está em Portugal, né? Na Alemanha, no Reino Unido. Então está daqueles lados ainda, não chegou no Brasil. Agora, e esses números de casos que os jornais estão noticiando, que está aumentando o número de casos do coronavírus? É lógico. Isso, né, vendo de uma outra, de um outro lado, isso significa que nós estamos tendo dados reais. Logo no início, a gente só fazia o teste contra o coronavírus quando a pessoa
estava internada, né? E com suspeita do coronavírus. E é por isso que aquelas pessoas que não precisavam ser internadas e que eram, graças a Deus, a maioria das pessoas, elas não faziam o teste. E muito provavelmente elas tinham o coronavírus e não era colocado na estatística. Hoje, né, os hospitais públicos estão dando acesso aos testes. Tanto o teste rápido, não é, que é o testinho de sangue, como também aquele teste chamado de RT-PCR, que é através do cotonete que a gente colhe o material das narinas e da orofaringe, né? Esse RT-PCR, no jargão médico, ele é conhecido como padrão ouro, quer dizer, o exame de escolha dentro de certos critérios médicos, tá? Não adianta você ter sintomas hoje e tentar fazer esse PCR ou então fazer o teste rápido, que muito provavelmente vai dar negativo. Então, nada melhor que um médico para te orientar o melhor momento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a população está tendo maior acesso a esses exames e, logicamente, quanto maior a possibilidade, né, do acesso à população, mais diagnóstico vamos fazer e mais casos confirmados a gente vai ter, e aí retratando pelo menos um pouquinho mais a situação real da população. Então, eu particularmente não vejo, não é, como sendo essa tragédia, né, esse pânico total, através simplesmente do aumento do número de casos. Nós precisamos, sim, né, levar em consideração o número de pessoas que estão levando ao óbito pelo vírus do coronavírus, do Covid-19. Tá? Isso sim é um dado que nós precisamos sempre estar alerta. E uma outra coisa, gente, é que a gente está detectando um maior número de casos nos jovens, né? Por quê? Porque os jovens baixaram a guarda, né? E com essa liberação, né, estão fazendo até rave, né? Então, bares, né, o pessoal fica lá com aglomeração sem máscara, isso, aquilo, tal, não respeitando as orientações que o proprietário desses estabelecimentos solicitam. Então, todos eles ficam juntos e isso aí também propicia a disseminação do Covid-19. Então, nós precisamos pedir à população jovem, né, que tomem muito cuidado, porque quando o Covid pega mesmo, tá certo? É uma coisa muito séria, tá certo? Então, hoje, ainda a prevenção usando a máscara, fazendo todos aqueles cuidados de higiene, né? Usar álcool gel ou então água e sabonete quando estiver em casa, não é? Dependendo do local que você está. E também, não é, obedecer o isolamento social, né, a quarentena dentro do possível, mas nunca, nunca, nunca negligenciar. É muito cuidado, né? Precisamos seguir corretamente as orientações para que nós não tenhamos um aumento do número de casos graves e, consequentemente, usar a UTI, e muitos podem ir ao óbito, infelizmente, né? Então, o apelo que nós fazemos nesse dezembro vermelho, né, onde nós comemoramos um ano desse Covid-19 e também, né, lembrando desse dezembro vermelho, que é o Dia Mundial, né, quer dizer, que é o mês que a gente faz um alerta mundial do combate da AIDS causada pelo HIV, né? Nós precisamos alertar esses jovens, né? Porque todos esses mecanismos de proteção não é para você só, é para você
e também para você proteger a sua família. Então é um ato do quê? É um ato de responsabilidade e é um ato de solidariedade com a sua família e com os seus amigos e os seus semelhantes. Então, precisamos tomar cuidado, tá certo? Senão, quando vier realmente essa segunda onda, então essa segunda onda poderá causar muito mais estrago, porque como todo vírus mutante, ela pode ter um efeito maior do que esse vírus inicial que chegou até aqui no Brasil. Então, minha gente, muito cuidado, oriente aos jovens, né, para respeitar o máximo as medidas de segurança que todo mundo está cansado de saber e todo mundo está cansado de ver que o pessoal não está respeitando, tá certo? Então, Dezembro Vermelho, o mês de prevenção, de alerta ao combate da AIDS, também é um mês que estamos completando um ano do coronavírus e que são doenças que matam. E a prevenção é a melhor solução para esses casos. E a prevenção não depende só de governo, depende de você. Única e exclusivamente de você. E depois não adianta ficar reclamando, né, de governo, de que não tem isso, que não tem vacina, que não tem isso, porque vai depender única e exclusivamente de você. Então, precisamos ter muita consciência disso. Tá certo? Você que nos assiste, peço mais uma vez que continuem compartilhando o nosso programa para as pessoas que porventura não têm possibilidade, né, de acesso a esse nosso programa no momento e através do seu compartilhamento nós possamos levar essas informações a todas as outras pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.